Professora, é uma satisfação a revista Assum Preto estar entrevistando a senhora num momento bem especial, que é sobre o ILEAE de 2023, que traz uma dupla homenagem nos centenários de Mãe Hilda e de Agostinho Neto. Aliás, o que é o ILEAE para a senhora? Do fundo do coração da senhora, o que é o ILEAE para a senhora? Nossa, que pergunta você me fez. O Ileaê, para mim, significa a libertação. Ileaê, para mim, significou e significa o resgate da minha identidade. Ileaê significa, para mim, um encontro comigo mesma. É isso que o Ileaê significa para mim. O encontro comigo mesmo, o resgate da minha identidade, minha autoafirmação. Então, só a partir do surgimento do Ileaê que eu tive régua e compasso. Entender que eu era uma menina, uma moça negra, que eu tinha uma história, que eu era bonita, que eu era um ser como outro qualquer. Então, foi o Ilê que fez com que eu me autodescobrisse como ser humano, como pessoa importante, né? Só o Ilê, só nesse momento foi que eu vi ver o tamanho que eu tinha. E como a senhora conheceu... Simples assim. Simples assim. E como a senhora conheceu o Ilê? Qual o primeiro contato, haja vista essa vida que a senhora passou a ter a partir do momento do Ilê? Qual foi o primeiro contato? A senhora tem essa lembrança? Tenho, sim. Porque antes de surgir o Ileaê, nós éramos alunos da escola pública. E os alunos pobres da periferia das escolas públicas, à época, buscavam suas formas de entretenimento. Então, fazíamos o quê? Rezas de Santo Antônio, passeios para Itapuã, alugava ônibus para fazer os passeios para essas praias daqui de Salvador, da Estrada do Coco, por aí. E lá se levava também uma radiola, um tambor, se cantava, se levava comida. Então, eram esses jovens com os quais eu convivi no ginásio, no segundo grau, com o surgimento do polo petroquímico, todos foram trabalhar. É essa turma que cria o Ileaê, uma turma que já se reunia desde a sua adolescência. Sabíamos que sofríamos discriminações, mas tinha algo que era comum em todos nós. Um desejo, uma vontade muito grande de participar do carnaval. Carnaval para a gente era algo muito forte. Mas esses mesmos jovens que participavam do carnaval em seus bairros, nós fazíamos nossas batucadas. Na Liberdade sempre teve carnaval, sempre. Nos anos 60, 70, sempre teve carnaval, mas nós não ousávamos invadir o circuito branco do carnaval da Bahia. Eu nunca tinha ido na Avenida 7, nunca tinha ido no Campo Grande, porque nós nos contentávamos com o nosso carnaval nos bairros. Quando surge o Ileaê ousou invadir o circuito branco do carnaval da Bahia, que a gente tinha que inscrever o bloco para sair na avenida. A inscrição era da Polícia Federal. E o nome do bloco era Black Power, era Poder Negro. E aí foi aí que a Polícia Federal prendeu os dois. Vocês vão ficar aqui e explicar que história é essa de Poder Negro, né? Por fim, eles liberaram o Vovô e Apolônio com a promessa de que eles mudariam o nome do bloco. Sim. E aí entra a Mãe Hilda no circuito. Muito preocupada, a matriarca, a Lorixá, a mãe de vovô, que era o cabeça desse movimento, ela disse, não tem nada não, eu vou ao jogo do Búzio, para a gente escolher um nome.
E uma dessas palavras foi Ileaê, que entrou. Vovô queria um outro nome. Eu sei que no final, quando Maílda terminou de fazer o jogo dos búzios, deu Ileaê. E vovô nem queria esse nome. Então, Ileaê foi o nome que ganhou, que significa mundo negro, terra de negro. Bom, enfim. E Maílda entra na história a partir desse momento. No jogo do búzio, a escolha do nome é quando a nossa matriarca entra da mesma forma que corajosamente ela entrou num jipe, era um jipe de um veterinário, Osvalrísio, ainda é diretor do Ileaê. Para puxar o bloco, ela disse, eu vou na frente, eu vou no jipe, porque se tiverem que prender qualquer um de vocês, prendem a mim, que sou mais velha, né? Eles vão prender a mim, não vão prender vocês. E foi assim que o bloco saiu no primeiro ano, invadindo o circuito da cidade de Salvador, escoltado pela polícia. Eram mais ou menos 120 a 130 jovens do Curuzu, da Liberdade, adjacências. Muitos outros negros não tiveram coragem de sair. Era preciso ter coragem de ser negro nessa cidade tão negra, no carnaval, se assumindo como tal, dançando uma dança proibida, cantando um canto com a língua embolada, com os cabelos naturais, com roupas estampadas, enroladas no corpo, tocando tambor, né? Como diz o vovô, um bocado de negão e negona mal assombrados. Era chocante para a requintada sociedade branca baiana, no circuito branco do carnaval, em época de ditadura principalmente, né? E foi essa a primeira aparição do Ileaê, que levou uma vaia maciça ali na Piedade, pedradas, urubu, e o jornal à tarde fez uma nota muito, né, interessante, diz que o Ileaê, uma nota dissonante no Carnaval da Bahia, uma mancha negra no Carnaval da Bahia. Os jovens negros do Curuzu fazem racismo na nossa cidade, e tal, e tal, e tal, e tal. Bom, e foi assim. A história do Ileaê começa dessa maneira. Precisou, alguns anos depois, Caetano dizer que o Ileaê era lindo de se ver, que Gilberto Gil também dissesse a mesma coisa, para que a imprensa fosse mudando o seu discurso. E foi o Ileaê, na avenida, que mudou o ritmo do Carnaval da Bahia. As pessoas negras começaram a aparecer, os alunos das escolas começaram a perguntar aos professores quem era Zumbi, quem era João de Deus, e os professores diziam, vão procurar lá no Curuzu, vão perguntar a vovô, vão perguntar lá no Ileaê, vão fazer pesquisas. Eu, como professora, entro no circuito. Vovô disse, pelo amor de Deus, aqui a casa ainda não era sede, está cheio de alunos de escola, tem um ônibus aqui fazendo um bocado de perguntas sobre o tema do bloco, sobre as personagens das cantigas, e os professores estão mandando para cá, você tem que fazer umas apostilas aí, dar umas aulas. Aí eu saía da sala de aula e ia fazer roda de conversa com os meninos. E é assim então, que surge. Eu tenho muito orgulho, exato, eu tenho muito orgulho de dizer, de sempre dizer, que as músicas do Ileaê, que o Ileaê, né, que todo o panorama, toda a ambiência do Ileaê ajudou a consciência, né, dessa população, de professores principalmente, que começaram a colocar os alunos para fazer uma viagem inversa, sair da sala de aula e ir para o Curuzu, ir para o gueto para saber, para ter informações estas que não estavam no livro didático. Então, eu vivi esse momento, para mim, como professora que sou, foi o momento mais importante que eu pude, né, vivenciar. Foi ver essa migração dos alunos saindo da escola e indo para o Curuzu. E aí que surge a apostila? Aí que surgem os cadernos? Isso, exatamente. Surge primeiro as apostilas. As apostilas. Que nós fazíamos. As apostilas, dando informações sobre essas personagens que apareciam nas letras das músicas.
Mas muito antes das apostilas que nós fazíamos de forma resumida para os alunos, antes disso, o ILE já escolhia um tema todo ano para o carnaval. Sentávamos, fazíamos a pesquisa, e essas pesquisas nós distribuíamos com os compositores. Mas a importância de Maílda, que você deu para observar lá no Jogo do Búzio, ela se estende muito mais. Porque Maílda passa a ser a guardiã do Ileaê, é o terreiro de candomblé dela, que ela cedia para as nossas reuniões. Nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos sede, não tínhamos grana para alugar uma casa. Então, o primeiro espaço de reuniões de diretoria, de confecção das fantasias, de escolha da rainha, de rodas de conversa, de discussões, era o terreiro de candomblé dela. E mais tarde passa a abrigar a Escola Maílda. Então, ela disse, minha filha, o terreiro é uma escola. Eu digo, Maílda, é uma escola. Ela disse, já que você trabalha na Secretaria da Educação, me arranja umas carteiras lá, velhas, umas cadeiras. E aí, eu era assessora do doutor Edivaldo Machado Boaventura, secretário da Educação, pedi a ele umas carteiras velhas e ele mandou entregar. Não, mande também umas estantes, uns livros, cadernos, materiais, e montou-se a Escola Maílda no terreiro. Desenvolvemos uma proposta pedagógica interessante, porque os meninos todos sabiam as músicas do Ileaê, de trás para frente, de frente para trás, mas não sabiam ler nem escrever. Eram analfabetos funcionais. E aí nós descobrimos que a palavra vovô, Maílda, Ilê, carnaval, África, eles liam, faziam uma leitura visual. Sim. Mas não liam de fato. Então nós começamos a alfabetizá-los com as letras das músicas do Ileaê. Fizemos um fardamento para eles com as cores do Ileaê. Cada dia da semana era uma cor diferente, obedecendo a cor dos orixás. Então, a merenda deles obedecia o cardápio dos orixás. Segunda-feira era dia de pipoca, que era dia de Obaluaê, era o santo de Maílda. Então, tinha pipoca com coco para todo mundo. Então, era uma festa. A escola era uma festa. Era uma festa que era um espaço que ia Gilberto Gil, que ia Caetano, que ia Carlinhos Brau. Então, para os meninos, era uma festa a escola. Durante muito tempo, enquanto eu estava na sala de aula, eu dava uma assistência a essa escola. As filhas de santo, que eram professoras, passaram a ensinar nessa escola. E 2 vezes por semana, Maílda contava a história dos orixás para esses meninos. Professora, por gentileza, Sim. E Maílda, nessa homenagem centenária, e também Agostinho Neto, nessa homenagem centenária, o que significa historicamente? Bem, Maílda, a guardiã da fé e da tradição africana, o Ialorixá, ela representa para o Ileaê a força, o caminho, a coragem, a luz. Graças a ela, o Ileaê existe. Por quê? Eu ainda não lhe disse. Sim. Vovô trabalhava no polo petroquímico. Ganhava um salário, à época, um salário excelente. E ele disse à mãe o seguinte, minha mãe, meu coração está me pedindo para eu largar esse emprego e fazer aquele bloco que eu tanto sonhei. Criar aquele bloco de negão que eu tanto sonhei. O que é que a senhora acha de eu deixar um emprego e seguir essa minha intuição? Maílda disse a ele, largue o emprego, meu filho. Largue o emprego e faça o que seu coração está pedindo. Eu fico imaginando uma mulher pobre, com um filho que ascendeu economicamente, um filho arrimo de família, era ele quem sustentava, deixa o emprego e siga seu coração para ele fazer o bloco. Eu não faria isso de jeito nenhum. Eu não diria a meu filho para ele deixar o emprego e seguir o coração dele, fazer um bloco de negões que não sabia se ia dar certo ou se não ia dar certo. Então, Maílda tem essa importância. Mais do que vovô, ela foi a visionária. E o Agostinho entra no centenário, mesmo ano que Maílda faz 100 anos, o Agostinho também faz o centenário, porque nos 10 anos do Ileaê,
nós homenageamos Agostinho Neto. Foi o carnaval mais bonito do Ilhéaê, mais emocionante, onde os compositores compuseram músicas belíssimas. Angola é um país de muita referência, de muita força para o Ilhéaê, que o vovô foi muitas vezes a Angola, estabeleceu relações muito estreitas com Angola, e ele teve o privilégio, né, de conhecer o Agostinho. O Ilê teve o privilégio de conhecer Agostinho lá em Angola. Então, Agostinho foi o libertador de Angola, né? Assim como Maílda foi a libertadora, né, pode-se dizer. Foi ela responsável pelo surgimento do Ilhéaê, que foi essa revolução, né, racial, a grande revolução, o grande movimento, a grande reviravolta. Maílda é responsável aqui, assim como Agostinho, do lado de lá, também libertou seu povo, né, da escravidão portuguesa. É isso. É isso. Olha, satisfação imensa, gratidão. A revista Assum Preto está à disposição e oxalá nos vejamos em breve. Axé.